Então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Comunidade do Montanha. Eu sou o Coach Montanha e trago para você hoje a nossa aula de número 13, cujo tema é tudo sobre a creatina, parte 1. Por que parte 1, Montanha? Você pode estar se perguntando. Essa aula faz parte de uma série maior, com mais outras aulas, onde eu vou estar destrinchando e apresentando formas diferentes de creatina, os benefícios, formas de utilização, né? Como é que você pode utilizar a ciência atual para ter um melhor uso da tua suplementação de creatina. Então, já vamos direto ao ponto e entender o que é que você vai aprender hoje comigo nessa aula, onde eu vou apresentar para você benefícios da suplementação com a creatina. Então, você vai aprender que a creatina ela aumenta a capacidade anaeróbica, que ela também acelera a recuperação muscular, que ela traz mais IGF-1, né, nos tecidos musculares, que ela também é inibidora da miostatina, que ela melhora a tolerância à glicose, que a creatina favorece uma melhora no funcionamento cerebral, que ela alivia problemas da privação de sono, ajuda também a prevenir ou aliviar doenças degenerativas, diminui os danos causados ao DNA e que ela também fortalece os ossos e reduz a sarcopenia. Então, a creatina tem vários usos, além daquela ideia tradicional, né, de só o ganho de massa magra, do aumento de força. Ela tem usos que podem ser, né, aplicados diretamente a quase qualquer pessoa. Então já vamos embora entender como é que começa essa ideia dos benefícios da creatina. Uma coisa que você já deve ter percebido é que praticamente todas as pessoas envolvidas no mundo do treinamento, sejam treinadores, sejam atletas, ou mesmo praticantes regulares, né, de treinamento em academias, eles conhecem e entendem que a creatina realmente é um suplemento, né, fundamental, super importante em relação a os resultados, o próprio desenvolvimento de resultados dentro do treinamento. E a creatina, ela se mostra, né, capaz de melhorar muito a estética. Então, isso favorece bastante quando a busca pelos resultados eles vêm com a estética em primeiro lugar e também em desempenho esportivo, apesar dela melhorar a força, resistência muscular e tudo mais. Então, no espaço do treinamento físico atual, já é estabelecido que a creatina realmente ela é muito útil na busca, né, pelos resultados. E é um dos suplementos mais bem sucedidos em lojas de suplementação. Então, é um dos suplementos mais vendido no mundo inteiro. Já no meio acadêmico, a comunidade científica também reconhece que é um produto que cumpre as suas promessas em relação ao aumento de força, aumento da massa muscular. Então, por mais que seja eficiente, outras pesquisas também foram feitas, foram desenvolvidas para entender outros possíveis benefícios, né, que a creatina pudesse ter e que muitas pessoas não sabiam ainda. Então, o grande objetivo dessa aula é apresentar para você os benefícios da suplementação com creatina que muitas pessoas não sabem ainda. Então já vamos embora entender os principais benefícios da suplementação com creatina. Um deles é aumentar a capacidade, tá, anaeróbica. A creatina ela tem uma função específica que foi pesquisada principalmente em um dos estudos, né, do ano 2002, onde ele demonstrou que a creatina, em apenas 3 dias, tá, apenas 3 dias de utilização da creatina como suplemento, melhorou significativamente o volume muscular e o rendimento do sprint, ou seja, da corrida em alta velocidade, em atletas de elite. Como é que funcionou esse estudo, Montanha? Você pode estar me perguntando. Foram recrutadas 20 pessoas, 10 homens e 10 mulheres, atletas bem experientes, ou seja, pessoas já bem desenvolvidas, e eles foram divididos em 2 grupos, um utilizando creatina, o outro utilizava apenas o placebo, né, que nesse caso foi maltodextrina, um carboidrato. Então, todos os participantes tiveram seu desempenho nos sprints e o volume muscular da coxa avaliados. Após 3 dias, verificou-se que, com a ingestão de 0,35 gramas por quilo de peso corporal de creatina, eles tiveram um aumento da massa corporal total média de 0,9 kg. Ou seja, em 3 dias apenas, utilizando a creatina, houve quase que um aumento de 1 kg de massa muscular, né, total, com aumento de 6,6% no volume da coxa. Melhorou também o desempenho em todos os sprints, né, realizados nesse período de 3 dias. E por incrível que pareça, a capacidade anaeróbica melhorou, né, de forma notória com a adição da creatina. Em contrapartida com o pessoal que se utilizou apenas do placebo, que não apresentaram nenhuma mudança significativa nesse período. Então, em apenas 3 dias, né, com a dosagem até um pouco mais alta de creatina, atletas já experientes na modalidade conseguiram desenvolver
um bom resultado com ganho, né, de volume muscular específico na região da coxa, de maneira global também no corpo inteiro, e melhoraram seu desempenho esportivo. Um outro benefício da creatina é a capacidade que ela tem de acelerar a recuperação muscular. Em um outro estudo, agora realizado no ano de 2004, foram investigados os efeitos da suplementação nos danos das células musculares em atletas de endurance, participantes de uma corrida de 30 km. Então agora já avaliaram a recuperação em casos de desgaste, né, de longa duração. Ao contrário do uso para o sprint, que era muito mais curto, utilizava muito mais creatina fosfato, né, dos estoques musculares, agora a creatina foi utilizada como suplementação nessa avaliação em um esporte de longa duração. Então foram analisados marcadores de lesão muscular, como creatina quinase, lactato desidrogenase, o fator de necrose tumoral alfa e as prostaglandinas E, né? E descobriram que os níveis desses marcadores estavam menores nos atletas que utilizaram a creatina, né, numa dosagem de 20 gramas por dia, somados a 60 gramas de maltodextrina, do que em relação aos indivíduos que tomaram apenas a malto. Ou seja, a utilização da creatina, junto com um carboidrato de rápida absorção, fez com que marcadores, né, de lesão muscular, de desgaste muscular, apresentassem um volume reduzido em comparação com simplesmente aqueles atletas corredores, né, que se utilizaram somente do carboidrato. A conclusão foi que a suplementação com a creatina ela reduziu os danos musculares e a inflamação após exercícios exaustivos. Então a creatina ela já mostra que ela pode ser utilizada nos dois extremos, tanto em esportes, né, de alta velocidade e potência e de curta duração, como também em esportes de longa duração e grande desgaste físico. Um outro benefício do uso da creatina como suplemento é que ela vai trazer mais IGF-1 nos tecidos musculares. Para quem é acostumado, né, a conviver nesse mundo do treinamento resistido, treinamento de força, musculação, levantamento de peso, crossfit, né, entende que esse tipo de treinamento ele produz uma quantidade maior do hormônio anabólico conhecido como IGF-1 nas células musculares. Aqueles que tomam creatina têm uma produção de IGF-1 maior. Então o IGF-1 ele tem um efeito anabólico muito forte, que é importante para promover a hipertrofia muscular. Então, numa pesquisa realizada no ano 2008, foram analisados os níveis de IGF-1 resultantes da combinação do treino resistido, nesse caso musculação, com e sem creatina. O grupo que ingeriu creatina ele teve um nível de IGF-1 mais elevado, ou seja, 67% da combinação do treino mais creatina, em comparação com aquele grupo que não ingeriu a creatina, que teve apenas um aumento de 57%. Isso quer dizer que utilizar a creatina dentro de um treinamento resistido, né, principalmente como da musculação, como levantamento de peso, é capaz de aumentar em pelo menos 13% a presença do IGF-1 dentro da célula muscular, o que garante, né, o que permite um bom desenvolvimento de hipertrofia como produto desse treinamento. Um outro benefício da creatina como suplemento é que ela é inibidora da miostatina. Tá? A miostatina é uma proteína programada para limitar o crescimento da massa muscular. Então, se a creatina ela vai estar agindo, né, para que o corpo tenha uma liberação maior do IGF-1 para promover um aumento da massa muscular, né, do desenvolvimento da hipertrofia, ela também inibe o funcionamento da proteína que impede o músculo de crescer muito, muito, muito. Então, no estudo realizado no ano de 2010, os investigadores concluíram que a creatina não é apenas uma substância que provoca um aumento temporário nos músculos, mas que ela também apresenta propriedades inibidoras da miostatina, ajudando a manter a massa muscular em períodos de inatividade. Então, em um outro estudo realizado um ano antes, no ano de 2009, os investigadores imobilizaram um braço de um grupo de jovens, tá? Nesse caso foi o braço direito. Aqueles que tomaram a creatina mantiveram uma quantidade maior de massa magra no braço imobilizado, ou seja, eles tiveram até mesmo uma hipertrofia, né, de 0,9% no braço mobilizado, em comparação com aqueles que tiveram o braço mobilizado e não tomaram. Esses tiveram um catabolismo com uma redução de 3,7% no volume da massa muscular no braço mobilizado. Então, levando isso em consideração, a creatina ela tanto tem uma função no desenvolvimento da massa magra, né, contribuindo para a construção de um maior volume muscular, como ela também tem um papel na inibição
daqueles marcadores, né, principalmente da miostatina, responsável por impedir o músculo de crescer livremente, como também é capaz de se manter o volume muscular em períodos onde você não vai estar tendo nenhum estímulo, nenhum desgaste que promova o desenvolvimento. Então a creatina ela tem várias facetas que ao longo dos anos elas foram descobertas através desse tipo de pesquisa. Uma outra faceta, né, um outro benefício apresentado pela suplementação da creatina é que ela melhora a tolerância à glicose. Então, esse é um dos efeitos da suplementação, que é a melhora na tolerância à glicose, que pode ajudar no combate à diabetes. No estudo realizado no ano de 2003, a suplementação com creatina aumentou a atividade do principal transportador de glicose, conhecido como GLUT4, e aumentou o volume de reserva do glicogênio muscular, melhorando assim a tolerância à glicose. Explicando de uma forma muito simples, o GLUT4 ele é um transportador que fica guardado no meio da célula e, através do estímulo, né, do exercício, ele se dirige até a periferia da célula para poder transportar a glicose de forma mais rápida, né, da parte externa para a parte interna da musculatura. Então, nesse caso, a creatina se mostrou como um grande favorável, né, no deslocamento da utilização do GLUT4 como transportador principal da glicose e ainda favoreceu o aumento do estoque da reserva de glicogênio muscular, o que permite que o músculo se mantenha mais denso, se mantenha cada vez mais capaz de se utilizar, né, essa energia para atividades do dia a dia, favorecendo essa tolerância à glicose. Afinal, ao invés de acontecer aquela resistência periférica, que muitas vezes impede a glicose de ultrapassar a barreira, né, da célula muscular, a creatina favoreceu a passagem dessa glicose para dentro do músculo. Parece que o aumento da atividade nesse transportador de glicose, o GLUT4, foi induzida pelos hormônios IGF-1 e IGF-2, cujos níveis também aumentaram devido ao uso da suplementação da creatina. Então, a gente agora começa a juntar duas coisas, né, já com os benefícios que eu falei anteriormente. Se a creatina estimula o aumento do IGF-1 dentro da célula muscular, o que favorece a hipertrofia muscular, ela também favorece esse transportador, o GLUT4, para que ele se torne mais ativo em resposta ao aumento do IGF-1 e, nesse caso também, do IGF-2. Então, além de aumentar a massa muscular, a creatina favorece um maior estoque, uma maior densidade muscular, através do aumento dos estoques de glicogênio muscular, o que dá aquele aspecto à musculatura de um músculo mais duro, de um músculo mais cheio, de um músculo mais forte. Tá? Esses são efeitos importantíssimos que qualquer pessoa que se utilizar da creatina nas dosagens corretas pode alcançar. Um outro benefício é em relação ao cérebro. A creatina ela melhora o funcionamento cerebral. Esse é um suplemento que, além da força, aumentar a resistência, melhorar, né, toda a estrutura relacionada à glicose, ao aumento da massa magra, ele também melhora o cérebro. É engraçado como a creatina tem múltiplas capacidades de serem utilizadas. Então, além de tudo isso, ela também é capaz de melhorar o funcionamento do órgão mais importante do corpo da gente. Isso tanto em pessoas jovens quanto também em pessoas de mais idade, tanto em idosos. A creatina tem um papel crucial na homeostase da energia cerebral. No estudo realizado no ano de 2011, a suplementação com creatina teve um efeito positivo no processamento cognitivo, seja nas pessoas com privação de sono ou nas pessoas que estavam simplesmente envelhecendo, né? Jovens que sofriam cada vez mais com privação de sono por conta de uma vida muito corrida, quanto as pessoas idosas que simplesmente pelo fato de envelhecerem tinham uma redução no processamento cognitivo. A creatina cerebral mais alta ela está associada a um melhor desempenho neuropsicológico. Suplementar com creatina demonstrou que esse aumento, né, da creatina circulante no corpo da gente não fica só na estrutura muscular. É engraçado isso aí porque vários estudos já comprovaram que você consegue ter uma melhora no humor, uma melhora no raciocínio lógico, no processo de tomada de decisão, né, em relações onde você precisa ter uma tomada de decisão muito rápida e utilizar para isso o teu córtex pré-frontal nesse processo. A creatina, aquelas pessoas que se utilizavam de creatina, elas conseguiam fazer isso muito mais rápido, elas eram muito mais assertivas no resultado e elas se sentiam muito melhores nos momentos em que precisavam tomar esse tipo de decisão. Então, além de tudo isso, a creatina também tem uma função direta em nosso cérebro, como também
um outro benefício dela é aliviar os problemas da privação de sono, de maneira mais específica, nessa parte da privação de sono, que tem um efeito negativo tanto no nosso desempenho físico quanto psicológico. Isso porque se privar do sono reduz a creatina cerebral. Em um estudo realizado no ano 2006, foi demonstrado que após 24 horas, ou seja, de privação de sono, o grupo que ingeriu creatina teve menos queda na performance, teve menor tempo de reação de escolhas e equilíbrio, tá, físico, além também de ter os níveis de norepinefrina e dopamina significativamente mais elevados do que aquelas outras pessoas que passaram as mesmas 24 horas com privação de sono apresentaram. Então, imagine a sensação de bem-estar, de atividade, né? Vontade de executar alguma coisa por conta da dopamina, aquela motivação para agir, e a sensação da percepção espacial melhoradas simplesmente porque o nível de creatina no cérebro das pessoas eram maiores. Então, após essas 24 horas da privação de sono, a suplementação com creatina também teve um efeito positivo no estado de humor e nas tarefas que colocaram em desempenho, né, colocaram em xeque o nível de desempenho elevado no córtex pré-frontal. Como eu falei anteriormente, os processos de tomada de decisão eles são favorecidos por um nível, né, de creatina no cérebro. É importante ter isso em vista porque você pode utilizar a creatina não pensando na parte física, não pensando somente naquela ideia de que você vai ganhar uma massa magra ou vai ganhar um pouco mais de força, mas também uma forma de favorecer todo o processamento do teu cérebro, levando em consideração os desgastes apresentados, né, pelo estilo de vida atual. Então, esse para mim é um dos benefícios mais importantes da suplementação com creatina. Um outro deles é que ela ajuda a aliviar, né, prevenir e aliviar doenças neurodegenerativas. Então, sendo a creatina uma substância importante para o correto funcionamento do cérebro, não é de se admirar que também pode ser usada na prevenção ou no tratamento de doenças como o Alzheimer. Tá? Evidências recentes demonstram um efeito neuroprotetor da suplementação de creatina. Nesse caso, os estudos foram feitos em modelos animais que apresentavam, né, o mal de Parkinson, doenças de Alzheimer, apresentavam esclerose lateral amiotrófica e também após uma isquemia cerebral. Caso você não saiba, isquemia é quando você tem um corte no processo de irrigação de determinados tecidos, onde o sangue cessa a passagem. Então imagina como a creatina protegeu essas regiões que estavam favoráveis a uma isquemia, até mesmo após uma isquemia, favorecendo novos processos de irrigação, novos processos nessa região do cérebro afetada por essas doenças neurodegenerativas. Então, se você quer ter uma boa saúde mental, além do estudo, né, além dos estímulos que você precisa estar aplicando sempre para manter essa saúde cerebral, a suplementação de creatina ela pode ser uma alternativa muito viável para garantir longevidade. Tá? Além disso, a creatina também é capaz de diminuir os danos ocasionados ao DNA. A suplementação com creatina diminui os danos oxidativos no DNA, diminui a peroxidação dos lipídios induzida por uma sessão de treino resistido. Então imagina que todos os efeitos negativos que poderiam surgir após um treino, né, extenuante, um treino que você vai trazer um desgaste maior, que vai produzir, né, radicais livres após o treinamento, a creatina tem uma função também de protetora. No estudo realizado em 2011, a suplementação induziu um aumento significativo do desempenho atlético e atenuou as mudanças observadas na excreção urinária de 8-OHDG e níveis plasmáticos do malondialdeído, tá? Que são biomarcadores de estresse oxidativo. Em teoria, uma diminuição de danos ao DNA pode significar uma diminuição de velocidade de envelhecimento e também da probabilidade de ocorrência de câncer. Então, entenda que existem vários biomarcadores de estresse oxidativo. A utilização da creatina como suplementação fez com que, após atividades físicas, os principais marcadores decorrentes, né, desse estresse ocasionado pelo exercício, que causa de uma forma ou de outra um desgaste na estrutura muscular e exige que o seu DNA, né, se modifique para dar massa magra, uma recuperação dos tecidos, esse estresse oxidativo ele foi reduzido. Então imagina o quanto a creatina pode favorecer
um processo anti-aging, né, um processo anti-envelhecimento, simplesmente pelo efeito protetivo que ela tem, tanto nas células quanto em toda a estrutura do DNA. E o nosso último benefício apresentado nessa aula de hoje é que a creatina é capaz de fortalecer os ossos e também de reduzir a sarcopenia. Diversos estudos sugerem que a suplementação com creatina tem um potencial para influenciar a estrutura e o funcionamento, tá, da parte óssea de maneira benéfica. No estudo de 2005, foi avaliado com um grupo de homens mais velhos, tá, naquela zona entre a fase adulta mais jovem e entre a fase idosa avançada, que combinaram o treino resistido, também nesse caso foi musculação, com a suplementação com creatina ao longo de um período de 12 semanas. O resultado foi um aumento da densidade mineral óssea, e esse aumento pode ter ocorrido devido ao aumento da massa muscular, né, derivada da utilização da creatina, como também possivelmente através do aumento da tensão nos tendões. Afinal, a musculatura se desenvolve e, consequentemente, pelo fato do exercício resistido favorecer um maior desenvolvimento de força, os tendões também ficaram cada vez mais fortes. E isso ocasionou, né, possivelmente, esse aumento da densidade óssea. A creatina ela pode ser usada como um suporte durante a consolidação de fraturas ou também no tratamento da osteoporose. Então, se a creatina é capaz de desenvolver a massa magra, né, de favorecer esse aumento através do IGF-1, através desse aumento muscular, os tendões começam a sofrer maior tensão. Então, eles acabam transportando essa tensão diretamente para os ossos, onde eles estão inseridos ali, né, onde eles estão fixados. Isso aumenta a densidade óssea, quer dizer que a creatina tem uma função principal para evitar o desenvolvimento, né, ou até mesmo para evitar que surjam um processo como a osteoporose. Agora a gente tem a creatina como um grande beneficiário do desenvolvimento muscular, protetora do DNA, favorável, né, a todos os processos cerebrais, e agora também ela tem uma ação direta na parte óssea. E como não podia deixar de ser, a creatina também tem esse papel de reduzir a sarcopenia, tá? Que basicamente é uma condição em que se perde massa muscular relacionada com a passagem do tempo. Ou seja, pessoas idosas elas sofrem de sarcopenia simplesmente pelo fato de, com o passar do tempo, o corpo começa a perder aquela massa magra que era muito característica da juventude. Com o passar dos anos, ocorre um declínio natural na produção de hormônios como testosterona, como hormônio do crescimento, o GH, e os fatores de crescimento semelhantes à insulina, aquele IGF-1 favorecido, né, na estrutura muscular pela presença da creatina, e que promovem o desenvolvimento muscular de maneira natural em pessoas mais jovens. A suplementação de creatina em adultos, né, idosos, podem anular os efeitos degenerativos dessa perda muscular, ajudando a manter, né, cada vez mais altos os níveis de IGF-1. Os estudos confirmam esse efeito compensatório da creatina relacionado à sarcopenia, desde que a suplementação seja combinada com regime de treino resistido. Então é importante não só suplementar com a creatina, mas favorecer ao corpo, né? Trazer para o corpo o estímulo necessário para que a própria envolva, né, através do desgaste muscular, utilizando o exercício resistido como musculação, como um treinamento funcional, um treinamento de força, tá? Um treinamento de esportes que se utilizem de peso externo para um grande desenvolvimento, estímulo ao desenvolvimento da massa muscular. Isso é uma forma de evitar, né, a sarcopenia e, combinado com a creatina, esse efeito ele é potencializado, reduzindo ao máximo essa perda de massa magra decorrente da idade. A conclusão que a gente chega dessa aula é que, além de ser o suplemento mais eficaz que a gente tem à disposição para aumentar a força e a massa muscular, a creatina proporciona também outros benefícios para a saúde que a maioria das pessoas desconhece. E esta é apenas uma lista de alguns deles. Tá? Eu não consegui esgotar nessa aula todos os benefícios apresentados pela creatina. Então, à medida que a ciência vai investigando mais essa incrível substância, vão surgindo outras áreas da saúde em que a creatina pode ter um efeito positivo. A creatina está presente no mercado há bastante tempo e tem um histórico de segurança muito bom. Se existe algum suplemento que existe a recomendação para uso por quase todos os grupos populacionais, esse é a creatina. Então, eu quero deixar claro para você que ficou comigo aqui até agora que a creatina é um dos suplementos mais seguros que existem, porém
O mais importante é que você, para utilizar, tenha um acompanhamento para que você possa entender qual é a dosagem que você precisa, se esse é o momento exato que você precisa introduzir a creatina no teu treinamento, né, na tua estrutura de dinâmica diária, ou se é melhor esperar mais um tempo. Nas próximas aulas você vai ver que eu vou estar destrinchando cada vez mais outros aspectos da creatina e se você tem interesse, no PDF dessa aula você vai ter as referências dos estudos que eu utilizei, né, e que eu citei aqui, como uma forma de que você possa estar analisando o que cada um desses estudos apresentou e como esses resultados também podem ser aplicados na tua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Fica comigo que em breve eu vou estar trazendo mais uma aula da série, tudo sobre creatina, e eu espero te ver na próxima aula. Valeu, falou e tamo junto.